todo jogador, né? Fazer parte da seleção brasileira. Tive em 2 jogos, né? Me senti super bem. Acho que eu merecia estar, na Copa América. Não aconteceu. Deus sabe de todas as coisas. E então eu vou continuar trabalhando no meu clube, que vai abrir a porta para mim para a seleção brasileira ou até mesmo para a Copa do Mundo, né? Então, vou continuar trabalhando, dando o meu melhor no Flamengo e quem sabe, né, eu poder ser chamados aí em outras convocações e até mesmo me preparar para estar numa Copa do Mundo. Aí, sereno, calmo, né? Naquele tonzinho dele, de outro patamar. Mas eu merecia estar lá na Copa América. Eu quero ouvir todos vocês. Não sei se merecia não, hein? Pedro, não sei se merecia não. Sei não. Não sei é, se Mauro? merecia. Então pega você, o Pedro vai na sequência. Não, ele não estava numa grande fase, inclusive fisicamente. Nós estamos Pelo falando último jogo, merecia. Não, pelo último jogo ele merece. Bom, o Cebolinha também não estava em grande fase. O Cebolinha também não estava jogando nada lá em Portugal, mas foi convocado, Então tem muita coisa, tem jogador que não estava bem na seleção e foi convocado. O Pedro podia estar na seleção brasileira. Para mim o Pedro é jogador da seleção principal. O Vinícius Júnior. Aí você tira todo mundo. Só tem um cara que tem vaga ali no ataque, que é o Neymar, né? Então o resto. Então ele. É isso, hein? Concordo com você. O Bruno desse jogo aí, o Bruno tem que estar de titular ainda, óbvio. Mas aí, ele teve muito pouca oportunidade, eu concordo. Ele tem 10 minutos de seleção brasileira, esses 2 amistosos dele aí, ele jogou só o finalzinho, 10 minutinhos, é muito pouco. Principalmente pelo que ele está jogando de novo. Mas naquele momento, e tem outro problema também. Entendia o Tite que era importante levar o Gabigol. Importante levar o Everton Ribeiro, que também nem estava em grande fase e tal, estava voltando a melhorar o futebol, não encontrou ainda aquele futebol que o levou em 2020 a ser convocado, o Everton Ribeiro, e aí também não dava para tirar todo mundo do Flamengo, que já tinha o gesto da Olímpica, etc. Então, tinham várias conjecturas ali que fizeram com que o Bruno não fosse. Pode ter estado lá, olhar o nome dele, mas tem ele, tem o Vinícius Júnior, tem o Cebolinha. Aí ter levado ele também para usar pouco, como usou o Vinícius Júnior, então deixasse ele no Flamengo para ser aproveitado. Senão ia ser mais chiadeira ainda. Tirar 4, 5 caras do Flamengo, que já ia perder todos os outros. Para mim o ponto é esse. Pois a chiadeira. E aí ia perder já o Arrascaeta, ia perder o Isla, e etc. Então, assim, ele tinha 3 jogadores para tirar. Não, você tem razão, Mauro. Acho que assim... Não, porque o Isla foi para a seleção chilena, o Arrascaeta também saiu, o Cris da Mota não é titular, não joga muito, mas também estava fora. Na eliminatória, o próprio Rodrigo Caio foi convocado também, lembro disso. Então, aí numa hora, e aí houve muita chiadeira, muita reclamação, inclusive o Flamengo tem 2 jogos a menos por causa disso, porque muitos jogadores foram convocados e aí cancelaram, né, ou colocaram para frente esses jogos do Flamengo. Acho que o Tite olhou por esse lado. O Everton Cebolinha não vive o seu melhor momento, verdade isso, mas mais fácil levar ele, que foi protagonista na última Copa América, do que, de repente, desfalcar ainda mais o Flamengo. E o Bruno Henrique, aí também eu concordo com o Mauro, não vivia o seu melhor momento de Flamengo. Então, foi mais... Ele acabou sendo prejudicado pelo Flamengo ter muitos jogadores servindo seleções, não só do Brasil, mas de fora. Mas o futebol que ele joga hoje já o credencia para a próxima convocação de eliminatória. De repente, ele ser convocado e o Gabigol não, porque o Gabigol foi mal na Copa América. Não foi que é o que eu ia te perguntar, Zinho. Eu ia te perguntar se lá no final de maio, que o Gabigol tinha 15 jogos e 15 gols, o Tite não levasse o Bruno, que não vivia a boa fase, os caras iam falar que também ele estava maluco. Falar, mas peraí, o Gabigol que é o cara, né? É isso, tem. Mas para mim não seria uma surpresa, na próxima convocação, o Bruno Henrique mantendo esse nível, ele e o Gabigol não. Boa.
Ô, Pascoal, pode ir aí na sequência já? É só pra gente começar a introduzir essa coisa do papo, da conversa, do boleiro ali no vestiário, que a gente sabe que o Renato faz muito bem. Nesse caso específico aí, eu só queria recordar o seguinte. No jogo contra o Bahia, vocês estão lembrados, não? Que o Flamengo jogou sorrindo. Vocês estão lembrados disso, não? O Flamengo, pela primeira vez, depois de 2019, jogou sorrindo. Não é que jogou sorrindo em alguns momentos. Ah, mas com o Rogério em alguns momentos. Ah, com o Domi, alguns momentos. Tempo todo, fazendo 5, jogando e se divertindo dentro de campo. Vocês tinham memória disso? Eu tinha de 2019. Aí você vê o contra o Bahia. Repete. Sem te interromper, já te interrompendo, uma coisa muito emblemática pra mim foi agora no último jogo, o Gabigol substituído, o Felipe Luiz e o Diego e os três rindo ali, sentados no banco do lado do Renato. Isso, o sorriso fluindo, isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença, Daniela. Por quê? Porque Renatão tomou conta do negócio, entendeu? Aí tem a diferença. Aqui, ó, ei, aqui no vestiário, mano, não precisa vir aqui não, hein? Aqui não precisa, deixa que eu resolvo. Vem cá que eu preciso conversar com você. Fica aqui do meu lado 5 minutos que eu vou conversar com você. Ô, Gabigol, vem aqui, abraça o Gabigol e você andando pro meio de campo. Segura a bola aqui, para aqui com essa bola aqui do meu lado aqui, vou conversar com você. Vai tomando conta. O Renato vai tomando conta de tudo. E aí os caras começam a confiar no Renato. Porque o Renato fala e os caras fazem em campo, tem sucesso. Goleada atrás de goleada. Vem Bahia, aí toma 5, aí vem Defesa e Justiça, outra goleada, aí vem São Paulo, aí o São Paulo brigou, São Paulo foi valente, mas só a valentia não dá. Aí quando precisou jogar bola, quem jogou foi o Flamengo, enfiou 5, entendeu? Aí é que entra a diferença, porque os caras confiam no treinador, e o treinador fala, os caras obedecem e tem sucesso. E aí a coisa começa a fluir. É isso que faz a diferença no futebol, né? Aí é a confiança do jogador dentro de campo, a confiança do jogador no treinador e o treinador confiando naqueles que ele comanda e não deixando, né, tendo limites ali. Aqui mando eu. Se nenhum aventureiro ou nenhum desavisado no Flamengo entrar para atrapalhar o trabalho do Renato, porque sabe que no Flamengo tem uma cornetagem legal. E tem eleição esse ano, uma cornetagem legal. Se não tiver nada disso, deixar caminhar, o Flamengo é candidataço a tudo. Fala, Pedro. A Dani apontou uma cena muito emblemática que eu também fiquei na cabeça no jogo de domingo, né? Diego, Felipe e Gabigol ali no banco. O Pascoal fala que o que o Renato fala eles escutam pela conversa. Eu também vi uma lógica invertida. Num dado momento que a câmera flagra, e depois fui até tentar entender, o Diego, o Renato e o Felipe também falam muito com o Renato. Não é só o Renato que fala e eles escutam. Eles também falam para o Renato o que eles acreditam desse time. Aí tem a pergunta aqui na nossa tarde, dá para melhorar tanto um time só no papo? Não, você não melhora um time só no papo. Só que quando você pega um elenco como o do Flamengo, que já tem uma memória tática muito estabelecida do que fez nos últimos anos, e o problema está muito mais fora das 4 linhas do que dentro, então você resolve no papo e abre a condição para eles fazerem o que eles sabem. Eu vejo muito isso. O Diego, o Felipe e o Gabigol, que são 3 das lideranças do elenco, falam ao Renato o que acreditam. O Renato passa uma confiança de também escutar os jogadores. Essa relação começa a ser uma relação de mão dupla, sabe? Muito bem estabelecida, muito bem conectada, então a coisa começa a fluir. Mas o Renato não precisa trabalhar? Claro que ele precisa trabalhar dentro de campo. Só que a gente volta naquele papo, é o cara que vai para o trabalho feliz, é o Bruno Henrique dizendo que o time está sorridente, está mais feliz, está mais leve em campo, sabe? Isso tudo muda muito, isso tudo não é uma situação de, a gente gosta muito de dizer, né, Dani? Uma situação anímica, de motivação, de ambiente, para todo mundo mais feliz. E dentro de campo também, a partir disso, o Renato vai fazendo seus pequenos ajustes. Vai retomando o Arão para a volância, vai retomando uma linha de 4 com os laterais subindo um pouco mais, sabe, com um pouco mais de cuidado, a volância protegendo mais a zaga ficando menos exposta, o ataque jogando mais aproximado, então facilitando uma pressão depois que perde a bola, um Bruno Henrique motivado. Então, isso tudo, o ambiente fora de campo, com ajustes pontuais que o Renato vai fazendo dentro dessa memória tática do time, aí a gente fica com essa situação que é só no papo. Mas é que o papo vai puxando o que se fazia lá atrás. A gente gosta de fazer assim, Renato, dá para ser assim? Vamos fazer assim. Aí o Renato fala da vez dele, vamos ajustar isso aqui? O cara compra a ideia. Aí a coisa começa a fluir, aí fica muito mais fácil de conversar. Porque é muito mais fácil você conversar no banco, no vestiário, quando você vende 4 vitórias seguidas.